Vamos falar do iluminismo. Iluminismo e romantismo. Vou falar bem rápido disso aí, eu acho que, porque isso aí influencia todos nós. Na verdade, alguém disse que nós todos nascemos no iluminismo e fomos criados no romantismo. Nós somos filhos disso aí. Quer queiramos, quer não. Nós não conseguimos fugir disso aí. Nós somos pessoas diferentes dos outros que vieram antes por causa desse negócio aí, dessa filosofia. O C.S. Lewis chama o surgimento do iluminismo de a grande divisão. Porque a reforma protestante não foi a grande divisão. A grande divisão o iluminismo trouxe. Quem crê em Deus e quem não está nem aí para Deus. Certo? Mesmo que creia, não está nem aí para Deus. O Dr. Calhoun, ele chama a atenção que os grandes nomes do iluminismo sempre são retratados sorrindo. Um sorriso meio jocoso, assim. Por quê? Porque eles creem que eles e outros como eles finalmente poderão responder a todas as perguntas da humanidade usando somente a razão. Então eles aparecem sempre sorrindo. É claro que o avanço científico daquele período, século XVII, principalmente século XVIII, trouxe essa percepção. É o período de muitos cientistas de destaque, como o Isaac Newton, né, um cientista fundamental para a humanidade. O poeta Alexander Pope disse o seguinte: a natureza e as leis da natureza estavam escondidas em trevas. E Deus disse: haja Newton, e tudo tornou-se luz. Não sei se é uma referência ao irmão ali, acho que não. Deve ser o Isaac Newton, né? Deve ser o Isaac Newton. Mas eu cheguei a considerar a possibilidade. Não, para marcar um pontinho, né? Marcar um pontinho. Gente, a influência do iluminismo é o racionalismo de Descartes, né? Descartes, francês, e o empirismo de John Locke. Na verdade, parecem coisas contraditórias essas duas linhas filosóficas. O racionalismo ele é do continente e o empirismo é das Ilhas Britânicas, certo? O Descartes, ele é bem conhecido, né? Ele tem aquela famosa frase, quem é que sabe a famosa frase do cogito ergo sum? Como é que é em português? Penso, logo existo. Né? Porque o racionalismo do Descartes, a ideia dele foi a seguinte: será que ele podia partir da mente dele e aí conceber todas as coisas partindo da sua própria mente e aí construindo racionalmente todas as ideias que existem? Foi isso que ele fez, partir da própria mente dele. Né? Penso, logo existo, e daí eu parto. E o empirismo parece o contrário, né? Porque o empirismo é assim, ele começa do que existe. Eu aprendo com o que existe. A minha mente recebe aquilo que ela vê, aquilo que ela experimenta. Certo? Parecem contraditórios, mas chegam no mesmo lugar. O que falta aí nesses modelos filosóficos? Né? Todos eles trabalham o conhecimento. Mas o que falta? Deus. O homem, tanto faz racionalismo ou empirismo, é o homem que conhece por seus próprios meios, não precisando de nenhuma ajuda externa. Então Deus está jogado na lata do lixo aí nesses modelos. São abordagens diferentes, mas chegam ao mesmo ponto. Do iluminismo surgiu uma nova forma de religião a que se dá o nome de deísmo. Era uma religião racional. Certo? Deus criou todas as coisas e foi embora. É o grande arquiteto do universo. Certo? É o relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora. E agora o homem é senhor da criação e é ele que vive, não existe relacionamento com esse Deus. Isso é o deísmo. Os expoentes aí do iluminismo são Voltaire, Diderot, Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, né? O Isaac Newton, numa linha mais científica, né? Antes eu coloquei ali o Isaac Newton, ele sempre se disse cristão, só que ele recusou a administração da extrema-unção, ele recusou, o que foi estranho, e há hoje pesquisas mostrando que ele, na verdade, era um herege disfarçado. Ele acreditava em várias doutrinas
heréticas. Então tome um pouco de cuidado quando você sai afirmando que Newton, o grande Isaac Newton era cristão e tal, né? Cristão, mais ou menos. Né? Cuidado, não força demais, né? Porque alguns indícios mostram que ele tudo isso possível, tá? Pode ser que ele tenha feito parte dos Rosa Cruzes também, né? Mas ele realmente, ele era inclusive um teólogo, ele escreveu um comentário do livro de Daniel, ele lia a Bíblia, certo? Mas não sei se era um cristão nascido de novo. Não vou entrar em detalhes aí. Junto com o iluminismo, veio um irmão rebelde, o romantismo. O romantismo, ele começou, se acha, né, que começou quando Jean-Jacques Rousseau, ele estava numa ilha, diante de um lago, e de repente ele sentiu que ele era um com a natureza. Alguém disse que o romantismo é sinto, logo existo. Certo? É um contraponto, é o sentimento, né? Então, no século XVIII, os filósofos fazem uma separação entre mente e coração. Separação que não existia antes. Hoje todos nós temos separado a nossa mente do nosso coração. Certo? Porque nós fomos, como aquele sujeito disse, nós nascemos no iluminismo e fomos criados no romantismo. Certo? Nós somos filhos disso. Então, só o Evangelho pode unir de novo a mente e o coração. O iluminismo sempre trabalha a mente e a razão e acaba caindo no deísmo. E o romantismo aponta sempre para o coração, para as emoções e acaba caindo no panteísmo. É para onde ele vai, panteísmo. Tudo é Deus, todos nós somos Deus. O que nós sentimos é o mais importante. Para o romantismo, o grande intérprete do mundo não é o teólogo nem o filósofo. O grande intérprete do mundo é o artista. O artista que faz você sentir. Quando você sente, você entende a verdade. Certo? Por isso que nós hoje somos tão influenciados pelos artistas. Os artistas dizem o que nós vestimos, algum estilista homossexual diz o que nós vestimos, os atores de Hollywood e da Globo dizem como que nós vamos nos comportar, como que nós vamos viver. As opiniões deles são importantíssimas. Nós somos controlados pelo romantismo. E no iluminismo, nós ignoramos Deus diante dos problemas. Qual foi a última vez em que houve um problema lá na sua empresa e as pessoas se uniram para orar porque o problema tinha aparecido? Nunca. Certo? Nunca. Isso é inconcebível antes do iluminismo. Certo? Não existe. Deus está por trás de tudo. No iluminismo, não. O homem resolve tudo. Nós vamos dar um jeito. Me dê um tempo aí que eu vou dar um jeito. O homem é independente. A sua mente funciona independentemente. Na religião, a principal influência romântica veio do Friedrich Schleiermacher e a sua religião interior. Ele era um pastor, ele começou a dizer que o nosso entendimento de Deus no Evangelho não vem do pensamento de nossas mentes ou da revelação, lendo na Bíblia, mas vem do nosso sentimento interior de absoluta dependência, na medida em que nos encontramos totalmente dependentes de Deus. A teologia passa a ser mais subjetiva, é o que eu sinto. Eu sinto que isso aqui é verdade. Não importa o que a Bíblia diz, é o que eu sinto. Todas as igrejas sofrem com isso hoje, né? Antes se procurava minar a autoridade da Bíblia. Hoje não precisa mais. Porque se o indivíduo não sentir que aquilo ali é verdade para ele, então não é. Né? O individualismo fica fortíssimo. Porque eu sou... tem aquela famosa frase do Ralph Waldo Emerson. Né? Não sei se é alguma referência ao nosso irmão ali. Né? Mas esse Emerson é o pai do transcendentalismo. E ele dizia aquela famosa frase. Obedeça a você mesmo. Certo? É isso que todo homem moderno, contemporâneo, faz. Ele obedece a si mesmo. Certo? Ele faz o que ele tem vontade. Né? Imagine o problema que isso é para o cristianismo. Certo? Mas isso é romantismo. O que eu senti no coração é isso que eu vou fazer.
Na verdade, a teologia, então, passa a ser mais objetiva. Não é mais assim diz o Senhor, ou a Bíblia diz isso. Passou a ser mais do tipo, eu penso, eu sinto, eu creio. Então, esse é o tipo de homem com o qual nós temos que lidar, tanto nos outros como em nós mesmos. Né? Homem que não pensa em Deus num primeiro momento, pensa sempre em resolver o problema ele mesmo, confia muito na sua capacidade e na capacidade dos outros, e faz o que quer, faz o que sente, e vive como sente que deve viver. Né? Esse é o homem moderno. Não foi sempre assim. Os homens que viveram antes dessas filosofias aí eram homens e mulheres diferentes. Né? Hoje em dia a gente vê a dificuldade que é para você ter as igrejas seguindo a palavra de Deus. Né? Por quê? Porque é racional. Né? É racional. O que diz ali é para você fazer. Ah, não, mas eu sinto assim, eu sinto assado. Né? Quantas vezes o Nilton tem que vir aqui falar de questões do casal, do marido ter que assumir a liderança da família, numa família puritana? Isso é garantido, eles não são iluministas, e nem românticos. Né? A mulher ser submissa numa família puritana, está garantido, não são iluministas, não são românticos. Certo? É outro tipo de pessoa. Isso vai acontecer naturalmente. Hoje é difícil. Hoje você pega um livro cristão que fala, por exemplo, sobre o casamento, e aí vem ali dicas de como que o casal deve se relacionar. E aí você vai ver, maridos, elogiem sempre as suas esposas, nunca critiquem. Como diz a Bíblia, né? Né? Recomendações assim esquisitas que vêm da psicologia, nunca vieram desse livro, né? Mas que são assim estranhas, mas que na verdade falam assim, olha, é assim que você lida com a sua esposa, que é iluminista e romântica. De outra maneira você vai ter um problema muito sério. Essa é a palavra que está passada ali. Então mudou tudo. Mudou a teologia, mudou a maneira de pensar, mudou a igreja. Por isso que a gente tem que falar um pouco de iluminismo e romantismo, porque nós somos pessoas comuns, mas as filosofias em voga nos afetam e nos afetam muito, e a gente nem percebe, porque a gente já nasce dentro dela. Né? Então a gente não tem como saber. Tá legal, gente? Vamos parar por aqui. Pode passar aí só para eu mostrar as figuras, para não ficar essa parte aí. Vamos ver se eu lembro quem são esses aí. Ó. Sempre sorrindo, né? Olha o sorrisinho irônico do Voltaire. Certo? Diderot ali em cima, Thomas Jefferson. O Descartes está mais carrancudo, mas é porque ele não é do iluminismo, ele é antes, né? Então ele está um pouquinho mais carrancudo. Esse aqui é o David Hume, eu ia falar, mas eu pulei. Pode passar. Lá, quem é aquele lá? Isaac Newton, né? Isaac Newton com a sua cabeleira. Há uma semelhança, né? Tirando o cabelo, tirando a franja, tá? Né? John Locke, aqui embaixo. Esse aqui é o Schleiermacher. Tá meio doentinho, né? Já tá com o pé na cova, coitado. Esse aqui é o Rousseau.